A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, ouvintes do Brasil! Estamos chegando e vamos conversar bastante, falar muito de futebol e de esporte aqui para você. Começando com Luiz Carlos Quartarolo. Um abraço, José Silvério. Que saudade! Futebol em Rede. Venha para a rede você também. E hoje o nosso destaque é muito grande. É você, Silvério. Tá certo, e temos também. Que saudade! Há quanto tempo eu não o vejo. Agora, como eu estou vendo só um pedacinho, você ainda está gordo, Fábio Seródio. Boa tarde! Boa tarde, um abraço, Silvério. Olha, um pouquinho só acima do peso, só o suficiente para encher a tela. Hoje, com o coração na mão, porque estou matando saudade de um grande amigo, um dos maiores ídolos que o rádio brasileiro fez até hoje, é o nosso querido José Silvério. E você lembra como você tremia quando eu te chamava na jornada? É emoção, Silvério, não é? Trabalhar com um cara como você, eu tenho que tremer. Se eu não tremer nessa hora, eu vou tremer quando? Tá certo. Trabalhar com Pelé, com Messi. Agora eu mando o programa, porque eu não sei como é que nós vamos fazer. Agora a gente vai tentar apresentar depois de você, porque já é uma missão muito grande. Olha, meu caro espectador aqui, você que está nos vendo pela AltV, a TV da internet, Futebol em Rede, venha para a rede você também. Você acha que eu e o Seródio teríamos a cara de pau de abrir uma jornada? Tem que ser o Silvério, abrir o programa. Silvério, que bom tê-lo aqui, que bom vê-lo bem. Tá tudo bem, Silvério? Tá em Lavras? Graças a Deus, eu estou ótimo. Eu estava conversando com você antes de nós falarmos profissionalmente. Desde que saí de Lavras, eu saí de Lavras em 1964, quando eu fui para a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Desde esse tempo, e aí, nesse período, eu comecei logo depois da Revolução, eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiaia. Aliás, a minha carteira profissional mostra 1º de abril de 1964 como meu primeiro emprego assinada, carteira, e na Rádio Itatiaia. Eu nunca mais fiquei em Lavras tanto tempo quanto eu estou agora, porque o coronavírus, primeiro, me pegou aqui, e no começo, foi março, mais ou menos em março, quando começou, aí parou o futebol, eu vim para cá por conselho médico, porque aqui não tinha, em São Paulo estava fervilhando. Aí eu vim para cá e fiquei aqui até hoje. Nesse período, eu fiquei uns 15 dias em São Paulo, há mais ou menos um mês atrás, que eu fui para São Paulo, fiquei lá resolvendo umas coisas. Aí o médico volta para Lavras, que São Paulo ainda está fervendo, você não pode ficar aqui. E eu estou agora esperando a ordem para voltar para São Paulo, que eu preciso ficar um pouco em São Paulo, porque eu tenho algumas coisas para resolver. E nesse período, eu e a Rose, que falou com vocês há pouco, me ajudando aqui, nós decidimos que nós vamos morar em Lavras, vamos ficar quieto por aqui, então nós temos que fazer. Não é simples assim fazer uma mudança, porque eu fiquei em São Paulo desde 1970 até agora. Então, para desligar tudo, para morar, eu tenho uma filha que mora em São Paulo e tenho dois filhos, um filho e uma filha, que moram aqui em Lavras. Então, até a gente acertar tudo para ficar aqui, demora um pouco. Então, por enquanto, eu estou aqui. Hoje nós fomos na rua, que eu precisei dar uma saída. Tinha muito tempo que nem na rua ia aqui. Eu estava falando para ela, nossa, que diferença, essa não é a Lavras do meu tempo, não, porque eu fico na minha casa, fechadinho aqui, por conselho médico, eu não tomo contato com ninguém. Então, porque eu já tenho quase 75 anos, eu tenho diabetes, então eu não posso correr risco de pegar o coronavírus. Mas eu tenho uma defesa muito boa, que são 2
muito fortes e eles me seguram bem. Então, eu estou aqui. Na verdade, eu estou aqui hoje, nós estávamos conversando, falei, nossa, eu estou parecendo bobo. Eu estou aqui, não sei o que eu faço, eu não faço nada, nós só ficamos conversando, rindo, brincando. Olha, é um período de férias sensacional que eu estou vivendo. Está bom demais, não tem problema nenhum. Eu não sei se isso vai me trazer problema na frente, mas, por enquanto, está bom e é assim que eu quero ficar. Olha, Silvério, eu costumo brincar na apresentação sempre dos convidados aqui, contando uma historinha e tal. Não dá nem para contar historinha para você, sobre você. Afinal de contas, você é um ícone do rádio brasileiro. Eu estou acostumado a dizer para todo mundo, inclusive nas faculdades em que eu estive, participando de cursos, existe no rádio esportivo brasileiro, nós tivemos uma marca espetacular, 3 grandes figuras expressivas, cuidando, narrando futebol, e isso foi muito bom. Tivemos o lance primeiro com o Fiore Giliotti, que era mais romantismo, depois veio o Osmar Santos, que era um cara que explodiu a criatividade, e aí veio a perfeição técnica do José Silvério, e mostrar para todo mundo que era possível ter emoção com perfeição. O Silvério, para mim, é um monstro. Não é porque eu tremia quando ele me chamava, não era à toa. É realmente, se não o principal, uma das principais lendas do rádio brasileiro. Você não tem o que fazer? Eu vou te sugerir, porque você não narra jogo de botão. Deu certo na primeira vez, Silvério. Mas acontece, olha, primeiro, eu não tenho mais estádio para jogar botão igual eu tinha. Ao andar desse tempo aí, meu estádio, que foi o último que eu tinha em São Paulo, lá no Jabaquara, acabou na mudança. Ele veio para cá uma vez, depois eu levei ele lá para a Aldeia da Serra e ele quebrou, sumiu, acabou meu estádio. E os meus times estão guardados. Há poucos dias em casa, eu dei uma olhada, poucos dias não, já tem muito tempo, eu dei uma olhada no meu... E aqui em Lavras é uma coisa muito engraçada, porque, veja bem, quando eu falei que saí de Lavras, nós estamos falando de 1964. E de lá para cá, muitíssimos dos meus parceiros de jogo de botão sumiram. Uns morreram, outros desapareceram. Aliás, esse lugar que eu estou falando aqui hoje, onde nós fizemos uma casa e estamos morando aqui, a casa inicialmente era de um que jogava botão comigo, mas ele está morando em Lavras também, já está mais velho, então eu não encontrei ninguém para a gente poder jogar. Mas essa pandemia também, eu vou dizer uma coisa, ela vai acabar com a gente. Se ela não acabar comigo, depois que ela acabar, que eu não sei se vai acabar, aí a gente pode voltar a jogar botão. E aí vai ser engraçado as pessoas me ouvirem jogando botão depois de tanto tempo. Isso é legal. Silvério, você, é claro, como eu, como todos nós, confinados, a gente fica vendo televisão, fica vendo um monte de filme velho, aquela coisa toda. Agora voltou o futebol. O futebol brasileiro estava até mais vencedor, porque só tinha jogo que o Brasil ganhava. Você tem acompanhado os jogos aí de perto? Tem tido esse interesse ou não? Não, eu não vi futebol até agora, não. Eu passei em branco. Aqui passou o Campeonato Mineiro, que teve jogo domingo, que passou aqui na televisão nesse período. Quer dizer, passou o jogo velho, né? Isso passaram vários jogos. Eu não vi mais, não, porque dá uma certa saudade, Copa do Mundo, e essas Copas do Mundo que a televisão passa. Eu participei ao vivo de todas elas, porque elas são as mais novas, e desde 1978 até agora, você, inclusive, esteve comigo já, você sabe que eu transmiti todas as finais dessas Copas do Mundo, transmiti um monte de jogos dessas Copas do Mundo, então eu não quero ter saudade, sabe, Luiz Carlos? Eu quero ter uma vida nova, uma coisa diferente, eu quero ser assim. E domingo, o jogo que passou na televisão aqui na minha casa foi o jogo Cruzeiro e Caldense. Cruzeiro e Caldense. O Cruzeiro ganhou de 1-0, mas não se classificou no Campeonato Mineiro. Eu não quis assistir, sabe? E eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Aí as pessoas, tudo que você fala, mas eu agora posso falar,
durante um longo período, eu tive muito cuidado. Tudo que você fala, todo mundo vai, mas ele é saudosista. Ele quer adivinhar, ele quer... Então, claro que eu tenho saudade de alguns jogos que eu narrei, algumas coisas que eu fiz. Eu não posso negar esse tipo de coisa. Então, eu prefiro, por enquanto, não me ligar no futebol. Realmente, eu não assisti futebol. Esse que recomeçou agora, não vi absolutamente nada. Até porque foi há pouco, acho que teve uma rodada só, eu não assisti nada. Eu vi um pedacinho do Palmeiras e Corinthians, mas estava um horror. Eu vi um pedacinho de São Paulo e São Paulo perdeu lá, foi vaiado, perdeu no meio da semana. A Mirassol. Mirassol. São Paulo e Mirassol. Eu vi um pedacinho, mas tudo pedacinho. Aí pode falar. Agora pode me xingar, pode falar. Aí o cara, mas é saudosista como cronista esportivo. É verdade mesmo. Pô, São Paulo e Mirassol. São Paulo gasta dinheiro. Fala isso, fala aquilo. Que coisa horrorosa o time do São Paulo. Alguns jogadores que o São Paulo tem, que vão, mas é craque, vai para lá, vai para cá. Os caras não sabem chutar. Então, eu realmente, por enquanto, não tem essa coisa de ficar vendo futebol, não. Tem coisa mais interessante para ver. Não perdeu nada, né, Seródio? Não. E como não ser saudosista, se esses olhos do Silvério viram coisas tão bonitas no futebol e o Silvério narrou coisas tão fantásticas do nosso futebol, é lógico, a memória não trai a gente. Não dá para não ser saudosista. Era uma coisa tão boa. Às vezes, a gente vê cada coisa feia pela frente. Mas, Silvério, queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, porque você é um ícone e muitos gostariam de saber detalhes da tua carreira. Eu sei que você começou narrando o jogo de botão em Lavras, foi para Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, veio para São Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho desse recheio, Silvério, por favor. Por incrível que pareça, Seródio, tem uma coisa na vida que é muito engraçada. Eu comecei muito cedo. Quando eu fui para a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, eu tinha acabado de completar 18 anos. Então, como é que... E Minas Gerais estava naquela euforia de futebol, que estava preparando a construção do Mineirão. Eu fui para Belo Horizonte no começo de 1965. Em 64 eu comecei a irradiar e no começo de 65 eu já fui para Belo Horizonte, me descobriram aqui, e o Oswaldo Faria, que era o chefe da equipe da Itatiaia, falava para todo mundo, mas esse menino aí vai ser o maior locutor que a gente já viu na história do rádio. Falava, e eu ia lá irradiar. E eu tenho umas histórias engraçadas, que eu fui barrado em porta de estádio um monte de vezes, porque, além de tudo, eu tinha cara de menino mesmo. Eu tinha 18 para 19, mas eu tinha cara de menino. Então, não tem aqui você que usa Silvério, que nada, não é de jeito nenhum. Aí tinha que esperar chegar gente para depois eu entrar. Não tinha ainda carteirinha. Depois é que eu entrei de sócio da AMCE, que é a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos. Aí comecei a deslanchar. E eu fiz tudo. Eu comecei no campeonato de júniors, em Belo Horizonte, que a Rádio Itatiaia transmitia. A Rádio Itatiaia transmitia. Comecei a viajar, aí eu viajei com o Vila Nova. O Vila Nova era o time do Januário Carneiro, que era o dono da Rádio Itatiaia, e ele era o presidente do Vila Nova. O Vila Nova agora até foi rebaixado, eu fiquei até triste, foi rebaixado do Campeonato Mineiro. O Vila Nova é de Nova Lima. Nova Lima era longe de Belo Horizonte, hoje faz parte da grande Belo Horizonte. Então, eu comecei a narrar nesse tempo. E aí eu fui deslanchando, fui irradiando, fui aprendendo. E era interessante, porque a Rádio Itatiaia soube explorar bem esse fato. Não tinha um locutor com essa idade, 18 para 19 anos. E eu fui crescendo. Aí, em 65, quando eu já tinha 19, eu fui pela primeira vez no Maracanã. E eu fui irradiar no Maracanã Vasco e Flamengo. Num torneio, 1965, para quem sabe da história, era o ano do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. E eu comecei a irradiar o primeiro torneio, ele foi em janeiro.
janeiro de 65, e eu já fui para o Rio todo entusiasmado. Nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, nunca tinha visto o mar, e mineiro fica meio bobo quando eu fui em Copacabana, fiquei entusiasmado e irradiei. Irradiei, era o torneio, nunca vou me esquecer desse torneio. Era Atlético de Madrid, seleção da Alemanha Oriental, Flamengo e Vasco, os 4 times. E eu fui lá para irradiar esse torneio. Nossa, imagine com 19 anos, não tinha, 19, já com 19. Com 19 anos, menino, chegando no Maracanã para irradiar, e depois a final, Vasco e Flamengo. Eu fui irradiar Vasco e Flamengo. Eu tremia, mas eu sempre tive essa coisa, mesmo menino, mesmo iniciante, mesmo magrelo, pequenininho, na hora que abriu o microfone, os caras falavam assim, nossa, mas ele não tem nem jeito, de onde sai essa voz? Porque eu era magrinho, pequenininho, né? E começava a irradiar esse Vasco e Flamengo na decisão desse torneio. Aí segura a máscara, né? Ficou aquele. Eu usava mais máscara naquele tempo do que eu uso hoje, nesse período do coronavírus aqui. Mas com 19 anos, indo para o Rio de Janeiro, conhecendo Maracanã, irradiando Fla-Flu, essas coisas todas, porque em Minas Gerais está fazendo o Mineirão, preparando para a inauguração do Mineirão. Então, foi uma coisa muito legal. E, a partir disso daí, eu fui aprendendo, né? Porque, na verdade, eu era um aprendiz. A máscara ficava por conta do entusiasmo que nascia de dentro de mim. E acho que, sem esse entusiasmo, eu não teria desabrochado como eu desabrochei para o rádio. E foi mais ou menos assim que eu fui de Belo Horizonte para a Rádio Itatiaia. Silvério, você falou de 65, a construção do Mineirão. O Cruzeiro tinha aquele grande time que depois maravilhou o Brasil, o mundo, com jogadores extraordinários, Dirceu Lopes, Tostão. Ou seja, você viu esse time sendo praticamente formado e depois conquistou o mundo. Eu vi, e esse é outro detalhe que eu omiti aqui. Eu irradiava em 64, e depois no começo de... Não, 64. Eu irradiei o Campeonato Mineiro de juvenis, muitos jogos. E o time do Cruzeiro foi baseado nesse time juvenil, porque o Ayrton Moreira era o superintendente do Cruzeiro. E ele acompanhava tudo, e o time de júnior. No time de júnior do Cruzeiro tinha Dirceu Lopes, Pedro Paulo, os 2 goleiros, Valdir e o outro que eu esqueci o nome, era o time do Cruzeiro que começou a ser montado. O Pedro Paulo era volante, o meio-campo era Pedro Paulo e Dirceu Lopes. No ataque tinha... não tinha o Tostão, mas tinha o Natal na ponta direita. Então, esse foi o time do Cruzeiro de juniores que eu irradiei muitos jogos do Campeonato Mineiro de 64. E aí o Cruzeiro, o Felício Brandt, que era o presidente do Cruzeiro, de vez em quando eu ouvia o Felício Brandt, daí eu perguntava para ele, mas como é que o senhor vai fazer para montar um time bom, como o senhor está falando? Ele falou, olha, eu vou montar um time bom o ano que vem, que vai ser inaugurado o Mineirão. E aí aquela história, a gente às vezes fica em dúvida, porque a política no Brasil, vocês sabem muito bem como é que é. Então o Mineirão estava lá em obra, e eu virei o repórter do Mineirão na Rádio Itatiaia. Eu era obrigado a passar a cada 15 dias lá na Pampulha para entrevistar alguém do estádio, da cúpula de construção do estádio, para falar na Rádio Itatiaia, num programa que tinha à tarde, 5 minutos sobre o que estava acontecendo, o que tinha evoluído de 15 em 15 dias do Mineirão. E aí eu ia contar, aí eu comecei a ser chamado repórter do Mineirão. Aí começava a contar a inauguração do Mineirão, o que ia acontecer no Mineirão. Aí veio a fase e o Felício Brandt, que era o presidente do Cruzeiro e foi excepcional, teve uma visão de futuro. O futebol mineiro era
um futebol de quinta categoria. Todos os jogadores mineiros iam embora. O Comercial de Ribeirão Preto, que eu me lembro muito bem que em 66 fez uma campanha brilhante no Campeonato Paulista, era a base de jogadores que tinham saído da seleção. E teve uma coisa boa. Em 63, a seleção mineira foi campeã brasileira num torneio sul-americano que foi disputado na Bolívia. E esse torneio trouxe várias revelações, como o goleiro do Cruzeiro, que veio de São Paulo que começou em Minas, depois foi jogar em São Paulo, o Fábio, que jogou no Corinthians. Pouca gente aí vai se lembrar disso. Aí começou a montar o time do Cruzeiro, ele trouxe jogadores ele trouxe o Neco, que era lateral esquerdo do Vila Nova, lateral direito do Vila Nova, tinha ido para o Corinthians, não deu certo, aí ele trouxe o Neco virou lateral esquerdo, trouxe de volta o Procópio, que estava no São Paulo, trouxe o zagueiro William, que estava no América do Rio, aí o Pedro Paulo foi improvisado lateral dele. Então ele montou esse time. E o Atlético, um ano depois, que teve um presidente de um banco, que era o Banco Nacional de Minas Gerais, o Eduardo Magalhães Pinto, montou um super time, trouxe Djalma Dias, trouxe Cinco Neg. Aí o futebol mineiro ficou muito forte com esses dois times. E o América, que sempre foi um grande revelador de time, tinha vários grandes jogadores, inclusive um que jogou no Comercial de Ribeirão Preto e teve uma passagem pelo Palmeiras, o Jair Bala. Então, foram jogadores que Minas sempre revelou grandes jogadores na história do futebol, mas a maioria ia para o Rio de Janeiro. Aí eles começaram a ficar em Minas, alguns foram, o Procópio estava em São Paulo, né? Tem até a famosa história do Procópio com o Pelé, aquela coisa toda que o pessoal antigo conhece. Então, começou a fortalecer-se o futebol mineiro. E o Mineirão foi inaugurado, teve os jogos de inauguração do Mineirão. Eu me lembro que como estava começando, não irradiei nenhum dos jogos importantes do Mineirão na fase de inauguração, mas logo depois eu irradiei um jogo amistoso que o Botafogo tinha a maior torcida aqui em Minas Gerais do futebol carioca, era do Botafogo. E o futebol carioca dominava o futebol brasileiro, mas o Flamengo tinha a maior torcida. Mas em Belo Horizonte a maior torcida era do Botafogo, talvez por causa da camisa igual à camisa do Atlético. E aí eles convidaram o Botafogo para fazer um jogo amistoso e para homenagear o próprio futebol mineiro veio o Uberaba, que naquela época tinha um grande time e tinha feito uma grande campanha no Campeonato Mineiro anterior. Aí foi o primeiro jogo que eu irradiei no Mineirão. Uberaba e Botafogo. Num domingo, óbvio que o estádio estava lotado e foi uma festa. Aí o Oswaldo Faria, que era o chefe da equipe, que foi meu padrinho de casamento, ficou um grande amigo meu, infelizmente falecido. Aliás, o Oswaldo Faria faz uma falta por rádio, uma coisa impressionante. Então, aí eu comecei a deslanchar com esses jogos. E eu comecei a fazer muitos jogos do Rio de Janeiro. Eu ia para o fim de semana no Rio de Janeiro, porque a Rádio Itatiaia vendeu tudo no futebol e fazia o Campeonato Carioca, que àquela altura era, em Belo Horizonte, mais importante que o Campeonato Mineiro. E aí eu comecei a irradiar os jogos do Rio de Janeiro. E aí tem uma outra história, num caso pessoal, eu fiquei muito tempo indo para o Rio de Janeiro. Então, tinha jogo no Rio. Lá na Itatiaia só podia ser eu que ia para o Rio. Aí eu ia para o Rio, ficava lá, às vezes, uma semana, e comecei a irradiar os jogos importantes. E eu pegava clássicos. Aliás, o futebol carioca me ajudou em 2 oportunidades. Nessa, quando eu era novinho ainda, entusiasmo total, conhecia tudo do futebol carioca, e depois em São Paulo, quando eu estava fazendo a loteria esportiva pela Rádio Tupi de São Paulo, e o Rivelino foi contratado pelo Fluminense. Então, os jogos do Rio de Janeiro ficaram super importantes no Rio, e para São Paulo as transmissões de jogos do Carioca, sempre com 100 e poucos mil torcedores no estádio. Aí foi quando o pessoal da Jovem Pan começou a me ouvir e me levou
e aí eu explodi. Eu demorei um pouco para explodir, exatamente pela permanência no Rio de Janeiro. Mas hoje, depois que tudo passou, quando eu me lembro disso, que eu reclamava, eu falava, poxa, mas não acontece nada, eu não vou explodir nunca, não vou fazer. Hoje eu me lembro dessa história. Eu explodi cedo ainda, porque eu tinha 25 anos. E aí eu falei, mas eu queria já, com 18, já ser o maior. Né? Precoce, ele queria ser precoce. Além de ser bom, ele queria ser bom e precoce. Aí não dá. E foi muito engraçado. E aí eu fiquei mais sério também na vida, né? E comecei a ter um pouco mais de juízo. E aí foi a carreira que aí vocês conhecem bem. Juízo você sempre teve. Aliás, não Por só isso eu sempre tive. além de sempre ter juízo, você você é um fenômeno. Você consegue narrar o gol antes da bola entrar. Você consegue fazer o cara que está em casa milhões e milhões de quilômetros de estádio imaginar com perfeição aquilo que está acontecendo dentro do campo, porque você tecnicamente é perfeito. Quando você explodiu de vez, eu lembro de 78, foi aquela decisão São Paulo e Santos na Jovem Pan, eu acho que você explodiu de vez na cidade de São Paulo. Quando isso aconteceu, Silvério, qual foi o efeito em você? Você já contou que era um garoto ainda, queria explodir mesmo prematuro. Qual foi o efeito dessa explosão, desse reconhecimento por seu talento? Eu sempre tive uma coisa que as pessoas não gostam. Eu sou um pouco autossuficiente e eu um pouco não, vai, pode rasgar. Estou velho mesmo, pai. Agora depois de velho a gente pode falar um monte de bobagem. Eu sou mesmo autossuficiente, porque, olha, veja bem, eu tenho, e isso vocês que me conhecem sabem disso, eu tenho o maior respeito por vários companheiros. Fiore Gigliotti foi um grande locutor, Flávio Araújo, na Rádio Bandeirantes, foi um locutor excepcional, o Osmar Santos, a gente nem discute, o Haroldo Fernandes, na Rádio Tupi, outro locutor excepcional. Então, eu trabalhei e ouvi. Jorge Cury, nossa mãe, eu transmiti e ouvi muitos locutores. Mas mesmo quando eu chegava nos estádios, menino ainda, que eu ia para o Rio de Janeiro irradiar, que eu via esse povo irradiar, que eu via muito, eu fiz muita seleção brasileira, aí eu abria jornada e depois ficava lá olhando, eu via os caras irradiar. Eles eram verdadeiros monstros para mim, mas eu pensava lá no fundo, e agora eu posso revelar e quem quiser pode me xingar, pode falar o que quiser. Aliás, está todo mundo usando máscara agora, né? Eu já usava naquele tempo. Eu ficava ouvindo os caras irradiar. Eu achava alguns deles bons, mas bons mesmo. Mas eu falava, mas eu também sou. E você mais que isso. E eu comecei muito cedo, sabe? Eu tive essa vantagem. Eu aprendi muito. E vocês sabem disso, vocês me conhecem, eu sempre fui muito chato no sentido de detalhes. Eu era uma tentativa de ser perfeito. Eu parei sem ser perfeito, mas eu tentei a vida inteira. Então, eu acho que por isso eu posso ter sido considerado um grande locutor esportivo. Isso eu digo sempre, eu nunca me achei melhor do que ninguém, mas sempre me achei muito bom. Eu penso assim, Silvério, você sabe que eu brinco até, né? As pessoas falam, tem pessoas que idolatram demais, né? Chegam para a gente e falam, não, é o melhor, é gênio. Não, a gente é bom. Só que quando pega o microfone, você quer ser o melhor de todos. Aí, quando acaba o microfone, quando acaba a jornada, você sabe que outros também trabalharam, fizeram seu trabalho. Mas na hora que você está jogando, isso que eu falo de jogador, na hora que você está jogando, você tem que ser o melhor, tem que achar que é mesmo o melhor do mundo. E depois, tudo bem, daí você volta da real. Claro. Não, e veja bem, eu tinha uma tese quando eu conversava com alguns amigos meus, né? Que tinha gente que falava, mas você se acha? Sim, eu sou o melhor. Na hora que eu estou irradiando, eu acho que eu sou o melhor. Agora,
quando eu estou em casa, e eu sempre fui um grande ouvinte de rádio, eu ouvi um monte de locutor esportivo, todos muito bons. Eu nunca achei um locutor esportivo, com raríssimas exceções, ruim. Aí as pessoas têm mania de perguntar quem você acha que foi o melhor. Com toda a honestidade, eu não gosto de dizer isso. Eu não gosto de responder a essa pergunta, por dois motivos. Primeiro, que eu tenho que achar que fui eu. Em segundo lugar, porque você corre um risco, e é horrível quando você comete esse erro, de esquecer o nome de alguém. Porque às vezes você está numa entrevista, está falando um assunto, aí o cara pergunta para você quem foi o grande locutor. Eu falar um monte. Porque é realmente um monte. Tem muitos grandes locutores esportivos que passaram pelo rádio brasileiro. E se eu esquecer o nome de um, eu vou me martirizar, porque eu não posso esquecer. Então eu falar, tem tantos que eu não consigo lembrar o nome de todos. Essa foi uma defesa que eu encontrei e acho que essa defesa é perfeita para ser justo com alguns, porque você não é obrigado a lembrar toda hora. Eu tenho uns 20 locutores esportivos bons com que eu convivi e ouvi no Brasil. Se você esquecer um, é uma tragédia, é uma tristeza, é ruim para você, porque depois você fica pensando, puxa, eu esqueci daquele lá. É igual repórter. Eu trabalhei com alguns monstros na reportagem. Mas aí como é que você vai lembrar quais são esses monstros? Eu trabalhei com vários grandes repórteres. E o rádio brasileiro, numa determinada época, ele teve grandes locutores, grandes comentaristas e grandes repórteres. Todos, olha, tem um repórter, então, tem um monte de repórter excepcional com os quais eu trabalhei, e alguns que eu não trabalhei com eles. E tinha alguns... E são ótimos. São ótimos, maravilhosos. Poxa, você comigo lá na Jovem Pan, no nosso período da Jovem Pan, tinha o Vanderlei Nogueira, tinha você, sabe? Você punha substituir, você podia, e quantas vezes substituir você por um outro lá, o Vanderlei por outro. A gente tem todos esses repórteres muito bons. Se você vai falar que tinha 10 e você esquece um, você se sente mal, eu me sinto mal. Então, é melhor ficar calado em determinadas coisas. Eu aprendi isso com a vida, ficar quieto. Agora, eu trabalhei com cada repórter excepcional. Agora, tinha alguns repórteres, e você sabe disso, que você discutia com eles, porque tinha repórter que era relapso. Tinha gente muito boa, mas que não levava a sério. E isso realmente é ruim. E eu tinha uma birra, porque na Jovem Pan, naquele grande período meu, eu digo sempre, eu não era chefe, eu era diretor, eu era vice-presidente de esporte da Rádio Jovem Pan. Então, você tem uma responsabilidade sobre isso. E aí você fica assim, puxa vida. Tanto que um dia eu cheguei perto do seu Tuto e falei, não quero ser chefe, porque tem algumas coisas aqui que eu não concordo. E eu não concordava, saí, fiquei como companheiro. Companheiro é ótimo, você conta, faz farra, brinca, ri. Não é assim? É mais fácil. É verdade. Sobre rir, Silvério, na nossa vida sempre surge um imprevisto que acaba virando uma história muito gozada. Eu lembro da Jovem Pan, por exemplo, numa transmissão tua, que o Roberto Oliveira esqueceu o microfone aberto no estúdio, que era o plantão, e o Roberto foi falar para o operador, chamando aquele pipi de informação durante a transmissão, falou, cadê o meu pipi? Aí o Silvério falou, acho que alguém perdeu algo nisso. É verdade. Não, o rádio tem histórias maravilhosas. É uma pena que a gente esquece com o passar do tempo, né? Mas você não lembra de uma legal? Tem tantas, tem tantas, tem tantas. Nossa, tem um monte de gente que trocava time, trocava gol e tentava consertar. Era muita história muito grande. O rádio foi muito brilhante, né? Muito excepcional. Hoje o rádio ficou tecnicamente perfeito e atrapalhou um pouco do brilhantismo das bobagens que a gente falava, né? Quantas vezes a gente abria o microfone e ele estava no ar, você falava bobagem, né? Muita história, muita coisa assim. Silvério, o negócio é o seguinte,
essa tecnologia que nos coloca tão Ela próximo no estragou o momento. rádio. A verdade é a seguinte, eu falo assim, a tecnologia melhorou a comunicação, mas É. piorou o comunicador. Piorou, piorou. Aqui, a gente tinha histórias, né, de conta até 5 que manda, né? Aí você ia saber, só depois de muito tempo você ia saber se saiu ou não saiu, né? E às vezes saía muita bobagem. Uma vez eu estava no Parque Antártica, transmitindo o jogo Silvério, o Vanderlei, aquela equipe toda da Jovem Pan, né, que era maravilhosa. Aí, no meio do jogo, não sei porquê, não dá para explicar, entrou um chiado, alguém conversando no meio da nossa transmissão, talvez né, muito próximo ali aos nossos rádios volantes, que na época era rádio volante, né? Aí o cara falou assim: não, eu já estou indo para casa. Aí era Dia das Mães, eu conheci a mulher falou assim: você falou que vinha almoçar aqui, você não veio. O senhor Velho falou: opa, a coisa está pegando. Se eu fosse ele, não ia mais, não. Não, tem história. Eu gostaria muito de lembrar algumas histórias nossas do rádio, mas é muito difícil, porque são tantas. Eu trabalhei 57 anos, Luiz Carlos. Como é que vai lembrar de 57 anos? Né? É verdade. Agora, Silvério, Uma só vez, me conta. Pode contar. uma Pode vez falar. eu fui irradiar pela Rádio Itatiaia. Eu fui irradiar o Vila Nova em Brasília. Era o DFLE, Departamento de Força e Luz, e o Vila Nova. O Vila Nova é de Nova Lima, né? Eu fui irradiar porque o Vila Nova, o presidente, era o dono da Rádio Itatiaia. Então, você tinha que caprichar. E não conseguia falar de Brasília de jeito nenhum. Não falava. Aí o técnico da Rádio Itatiaia, que era Mário Rocha, que ele chamava, nunca vou esquecer disso. Ele falou: vamos fazer o seguinte, você conta até 10 e manda ver e vamos ver o que vai dar. E deu. Aí eu contei até de 1 a 10. Alô, ouvintes de Minas Gerais, estamos falando diretamente de Brasília e tal. Aí vai chegando o fim do jogo, né? Aquela expectativa. Não, isso foi o primeiro tempo, porque depois no intervalo tinha que entrar o comercial. Aí eu desliguei a chavinha, né? E perguntei para e aí chegou, ele falou: Silvério, graças a Deus, eu fiquei rezando o tempo todo aqui para chegar. Aí eu tinha 19 anos, irresponsável ainda, moleque. Aí começa o segundo tempo, voltamos a falar diretamente do estádio da Força e Luz, DFLE era Força e Luz, né? Da Companhia Elétrica de Brasília e tal, graças a Deus a transmissão saiu e continua. Já naquela época, você está vendo só? Já naquele tempo. Estava difícil a comunicação com Brasília e o Brasil. Nossa Senhora. O negócio é o seguinte, velho. Não mudou nada. Naquele tempo era mais difícil. Não, e tem um detalhe. Esse jogo foi a primeira viagem minha como locutor da Rádio Itatiaia, né? Para sair para um negócio mais longe. Tem uma história muito engraçada. Foi de ônibus. Eu fui no ônibus do Vila Nova. E o ônibus do Vila Nova parou perto da rodoviária, e eu morava perto da rodoviária lá em Belo Horizonte. Era bem na zona, ali, inteiramente na zona, literalmente na zona. Aí eu fui de manhã, o ônibus ia sair 6h30, 5h30, eu estava lá, né? Aquela vontade de ir para Brasília para transmitir o jogo. Aí eu sentei no fundo do ônibus, eu entrei, falei para o motorista, né? E eu tinha 18 anos, era magrelo, pequenininho. Entrei, falei para o motorista: eu sou da Rádio Itatiaia, eles mandaram eu me apresentar. Sim, eu estou esperando um senhor. Aí ele olhou para mim: mas eu pensei que era um senhor, que era locutor. E chega esse motorista: mas é você mesmo que é o locutor da Rádio Itatiaia? Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: tem a identidade aqui, se o senhor quiser irradinho um pedacinho, você vê que sou eu. Aí ele falou: não, sim, eu acredito em você e tal. Aí eu sentei lá no fim do ônibus, na última cadeira, bem lá no fundo. Nunca vou esquecer, era um ônibus verde e amarelo. Sentei lá no fundo do ônibus, aí chegou Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva era o vice-presidente do Vila Nova e era o chefe da delegação
da delegação que ia para Brasília, né? O Carlos Alberto Silva, vocês sabem quem é, né? Um brasileiro dirigindo o Guarani, mas ele não era técnico, ele era o chefe da delegação. Ele tinha uma loja de fotografia em Belo Horizonte nesse tempo. Aí eu fiquei sentado lá no fundo do ônibus, estava lá esperando, né? O jogador chega daqui, um chega dali, o outro vai daqui. Aí chegou um pessoal que era de Nova Lima, que é encostado em Belo Horizonte, e veio. Aí o Carlos Alberto Silva foi fazer a contagem no ônibus. Aí o motorista do ônibus falou: chegou um menino aí, novinho, pequenininho, aí está sentado lá no fundo, não sei quem é ele, não. Ele falou que é locutor da Itatiaia. Aí o Carlos Alberto foi lá me ver. Falei: menino, para fora do ônibus. Que ele queria me expulsar do ônibus, né? Aí eu falei para ele assim: o senhor não é o senhor Carlos Alberto Silva? Eu falei: sou. Então, o Oswaldo Faria mandou procurar o senhor aqui, eu sou o Zé Silvério, da Rádio Itatiaia. Ele não queria acreditar de jeito nenhum que eu era o Zé Silvério, né? Aí eu tirei a carteira e mostrei para ele, foi tão engraçado. E quando chegou lá em Brasília, que eu comecei a falar, né? Porque aconteceu muito isso comigo. Eu chegava no estádio, os caras que não queriam deixar eu entrar. Aí, quando eu começava a falar, os caras falavam assim: mas aonde sai essa voz aí? Como é que pode ser você desse jeito? Então, eu quase fui expulso do ônibus do Vila Nova. Essa é uma história muito engraçada. E o Carlos Alberto, até pouco antes dele morrer, ele ligou para mim um dia, a gente estava conversando, ele falou: pois é, eu quase te expulsei do ônibus, né? Falei: pois é, ele quase acabou com a carreira promissora do maior todo rádio. Ele ria, a gente se divertia pra caramba. Ele era gente boa demais. Ele era ótimo. Dá saudade. Só para encerrar da minha parte, eu queria que você falasse da maior emoção que você sentiu no rádio. Qual foi, Silvério? Teve? Não tem como. Não dá para achar. Eu vou contar uma história para vocês muito, muito engraçada. Eu sempre me concentrei para narrar. Quem me conhece sabe disso. Se tivesse que irradiar Jabaquara e Portuguesa Santista, ou Brasil e Alemanha, final de Copa do Mundo, a minha preparação era a mesma. O meu entusiasmo... Eu sempre tive, eu não sei aonde eu arrumava essa força para falar: não, esse é o maior jogo, essa é a maior transmissão. Isso para mim, né? Intimamente. Agora eu posso falar, porque também podem me criticar à vontade. Essa tem que ser a melhor transmissão da minha vida. Então, qualquer jogo que eu irradiei. Mas eu passei maus momentos. Eu tive ótimos momentos, mas passei maus momentos. O Vanderlei Nogueira é testemunho de um. Eu fui irradiar 2 jogos. Eu irradiei 2 jogos com úlcera sangrando. A disputa do 3º lugar, Brasil e Itália. E depois a final, Holanda e Argentina. Na Copa do Mundo de 78. E eu saí do Monumental de Nunes, depois de Argentina e Holanda, eu saí quase morto. Aí eles conseguiram lá, olha como é que minha vida teve umas coisas engraçadas. Arrumaram um lugar para mim no avião, para voltar para São Paulo naquele mesmo dia da final. E quando eu chego, o Orlando Duarte me carregou até o avião para me colocar lá no avião. Quem estava na poltrona que deu lugar para mim? Pelé. Aí eu quase morrendo, sentado ao lado do Pelé. Eu não sabia se eu cuidava de mim ou se eu ficava emocionado por estar ao lado do Pelé. O Pelé era comentarista da Globo, ou de uma emissora internacional, não vou lembrar desse detalhe. Aí eu cheguei em São Paulo e fui direto para o hospital. E quem levou a minha mala, carregou a minha mala. É tudo tão engraçado. Quem carregou a minha mala na subida da escada da minha casa, eu morava ali na Vila Mariana, foi o Marcelo. O Marcelo, filho do seu Tuta, que era o diretor, vocês sabem bem, era o diretor da Jovem. Ele que teve que carregar minha mala, porque eu não estava aguentando nem eu. Aí, logo na sequência, eu já fui para o hospital e o médico disse: se você demorasse 15 minutos, você teria morrido.
E não morri até hoje. Isso foi em 78. Graças Que bom, a que Deus. ótimo. Agora, uma É. coisinha só para encerrar de minha parte, Silvério. Coisa que pouca gente sabe, vou cometer uma inconfidência. Como é que é ganhar na Loteria Federal, Silvério? É uma emoção muito grande. É sempre bom dizer que eu não ganhei uma fortuna, mas eu ganhei o primeiro prêmio. A loteria tinha naquele tempo quadra. E eu comprei um bilhete só, porque era o último que tinha. Eu comprei e levei para casa. E no sábado eu saí passeando com a minha família e andei lá em São Paulo, passei. Eu tinha três filhos já. Tava passeando com eles, eu tinha um Fiat 147. E estava passeando lá na Rua Augusta, olhando tudo lá, nossa, com aquele entusiasmo danado. Aí cheguei em casa, guardei o bilhete com o maior entusiasmo, tinha comprado lá no centro de São Paulo, na Rua São Bento. Aí fiquei com aquele entusiasmo. Domingo de manhã eu assinava já o jornal, domingo de manhã eu pego o jornal, aí eu olho assim, vi lá, aquele número lá, aí eu guardei, falei, esse 187 aqui é o número que eu sempre jogo nele, tal. Mas está parecendo que é o número do meu bilhete. Aí eu fui lá dentro do meu quarto, na gavetinha, puxei o bilhete, fui lá e conferi. Aí eu não acreditava. Aí eu pedi para a Tianinha, que era minha mãe, confere aqui, me ajuda aqui. Ela falou, o número que está aqui é o número que está aqui. Aí deu lá, nossa, mãe, foi uma festa, viu? Eu fiz uma parte da minha vida graças a essa loteria, viu? Foi Esse é muito bom. José Silvério. Foi, É um cara. Fala, é, Silvério. foi uma emoção enorme. Não, e com certeza. E você merece. Você, Silvério, José Silvério de Andrade, nome bonito, nome forte, pro rádio brasileiro, então é inesquecível. Silvério, Eu você é um posso grande falar uma vencedor, coisa? né? Eu sempre tive muita sorte na vida, viu? Contar uma história que é muito engraçada. Eu fiquei viúvo, vocês sabem muito bem disso. Eu tinha uma mulher muito legal e vivemos muitos anos aquele negócio e tal. Aí fiquei viúvo, aqui em Lavras. A Tianinha era daqui, né? É aqui em cima a casa. Eu tinha uma casa muito bonita aqui em cima e tal. Aí fiquei lá, estava numa tristeza, aquele negócio, puxa vida, pensando, né? Eu já não era um menino, né? Eu já era mais velho. Falei, puxa vida, ficar viúvo a essa altura dos acontecimentos, já velho, como é que eu vou fazer esse resto da minha vida? Porque eu ainda gosto de uma mulherzinha, mas como é que eu vou fazer para dar um jeito na minha vida? Aí, estou na janela, eu tinha um estúdio. Aliás, de vez em quando eu passo lá na porta e vejo. Hoje a casa é do cara que é o advogado que cuida das minhas coisas aqui na Lavras. Inclusive o dono da imobiliária que tem meus imóveis de aluguel aqui. Ele estava lá, eu estava lá na janela da casa. Passa uma loura bonita, vistosa. Eu olho, nossa, mãe, que coisa. Eu já tinha visto um dia que eu caminhei, no dia seguinte à morte da Tianinha, eu estava caminhando de manhã, porque eu não dormi, né? Lógico, e vi ela na rua, falando, nossa, que moça bonita, né? Aí ela passa na porta perto no gramado, a casa tem um gramado grande na frente, ela passa no gramado da casa, vindo assim, e olha para mim e falou, o senhor é que ficou viúvo, senhor, o senhor é que ficou viúvo. Agora eu falei, meus pêsames e tal. Muito obrigado. Aí estiquei, eu estava de pijama, não podia sair para falar com ela, né? Foi de manhã. Aí estiquei o pescoço e falei assim, nossa, que mulher bonita. É de uma dessa que essa casa está precisando agora, né? Aí olhei ela passar, ela é a Rose que falou com vocês aqui. E um mês, 2 meses depois, eu comecei a namorar ela e casamos. Tá vendo? A vida Você sabe vê que como é que é. me mandaram um anjo. Minha Tá vida, vendo? minha vida, olha, Deus me protege bem, eu ganhei na loteria.
Uma vez ganhei no primeiro casamento, depois a Rose apareceu, eu estava mortinho. Se não tiver, olha, juro por Deus, agora não é brincadeira não. Se a Rose não tivesse surgido na minha vida, naquele momento, eu sozinho, porque o meu final com a Tianinha foi muito triste, porque ela sofreu muito, você sabe dessa parte, se é alguma coisa você viu, você acompanhou. Eu não sei se eu ia aguentar ficar sozinho, viúvo, e pastando do jeito que eu imagino que seria. Aí, quando eu descobri que ela era casada, né? Falei, meu Deus do céu, aí deu zebra, né? Mas aí a gente foi chegando nas curvas lá, e jeitinho bobo de mineiro, às vezes canta assim, né? Quem sabe um dia, né? E tal, tal. Hoje ela é minha esposa. Foi um anjo na sua vida. E eu sou apaixonado por ela, e ela que cuida de tudo. Até para ligar o telefone aqui para falar com vocês foi ela. É verdade. E pode ter certeza sem elas, o que seria de nós, Silvério? Nossa Senhora! É verdade. E pode ter certeza de uma coisa, Silvério, você é uma pessoa importante na vida de todos nós. Eu tenho um profundo orgulho de ter trabalhado com você. Não é à toa que eu tremia segurando o microfone. Eu fui no seu casamento, hein? Não só pelo microfone, mas pela pessoa que você é uma pessoa extraordinária. Obrigado por tudo, Silvério. Obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado a vocês, que foram grandes companheiros meus. Tivemos momentos brilhantes na vida e eu gosto muito do rádio. O rádio foi a minha vida também, sabe? Eu tive algumas coisas muito boas na vida. Aliás, eu posso dizer isso com toda sinceridade. As atravessadas que a minha vida deu foram só para valorizar o tanto de coisa boa que ela me deu. Eu tenho também muito orgulho de ter trabalhado com o José Silvério, um narrador que fazia a gente melhorar, porque ele era tão técnico que você tinha que estar muito atento para dar o detalhe do gol. O Vanderlei era um artista, eu fui aprendendo também. O José Silvério me deu tanto prestígio, aquele quartarolo, até hoje. Não, crianças, inclusive. Crianças, inclusive. Você foi um grande repórter com o qual eu trabalhei, viu? Você tinha uma diferença fundamental do Vanderlei, porque você não era tão palhaço quanto ele, né? E ele era um palhaço competente, mas você, como informação, como carregador de notícia e de entrevistas sérias, você foi um monstro. E eu respeito muito você também na nossa carreira. Aliás, eu digo sempre isso. Sem modéstia, vamos rasgar. Eu acho que fui um grande narrador. Não vai ser muito fácil arrumar outro igual, não. Mas eu tive, além de tudo isso, uma sorte muito grande na vida. Eu tive alguns companheiros excepcionais trabalhando comigo, como você, o Vanderlei, Milton Neves, e muita gente boa, e muita gente que no ar, no microfone, são pessoas espetaculares e foram espetaculares comigo. E ainda bem que fora do ar a gente continua amigo até hoje. Vou esperar a pandemia passar, Silvério. Eu e o Seródio vamos aí em Lavras dar um abraço pessoalmente em você. Se Deus quiser. Eu vou levar o botão, que é para jogar ele na... Pode ser que eu esteja lá na aldeia da Serra também, vocês vão lá, que é mais perto. Gasta menos gasolina. Gasta menos, porque eu aqui, falando para a rua, eu vou ter que entrar numa fase de economia, porque a grana agora não é a mesma, né? De nenhum de nós. Silvério, olha, só para completar o que eu estava dizendo, eu realmente tive muito orgulho de trabalhar com você. Quando as pessoas citam, eu cito também o Flávio Prado, Orlando Duarte, Luciano Faccioli, o seu Tuta também, que foi um grande patrão para mim, gente que me deu muito prestígio na vida e me ajudou. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a participação e tenho a certeza que de vez em quando a gente volta a te atormentar aí. Dá um beijo na Rose, que é seu anjo particular. Tá bom. Então tá. Um beijo. Obrigado, Silvério. Um beijo para todo mundo. Eu estou chorando aqui de emoção. Um beijo para todo mundo. E nós aqui também. Este é José Silvério, um dos maiores narradores da história, um comunicador que, se for escrever livros sobre o rádio, tem que ter, no mínimo, 10 edições. Realmente conhece tudo. E a gente que no Futebol em Rede fica muito feliz em receber um amigo como ele. Como esse cara fez bem para a gente e para a comunicação do Brasil. Obrigado, Silvério. Venha para a rede você também.
Obrigado, Silvério. Um beijo no coração. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.